Olá, é com alegria que estamos dando seguimento ao nosso estudo cronológico, sequencial da Revista Espírita de Allan Kardec. Hoje iremos estudar a Revista Espírita de abril de 1860. É uma revista que está com uma característica bastante interessante. Nós vamos ver que possui 18 itens, artigos, textos, comunicações, merecendo destaque na revista Em Foco, que agora estamos estudando, a quantidade de comunicações espirituais espontâneas. Por isso que o volume total desse mês são 18 itens. Naturalmente que não vamos conseguir explorar todas essas comunicações e esses itens. Fica aqui o convite para que você possa buscar na íntegra a leitura e o estudo da Revista Espírita, sendo hoje possível de ser baixada em seu computador, download, através do site da Federação Espírita Brasileira. Kardec, à semelhança do mês anterior e de outros meses, começa a Revista Espírita com o item boletim. Boletim, para quem não ouviu os estudos anteriores, são registros sucintos de ocorrências administrativas e doutrinárias das reuniões que ocorriam na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada em abril de 1858 pelo próprio codificador e outros companheiros. A primeira casa espírita do mundo. E alguns registros administrativos são importantes porque podem nos ajudar na gestão, na administração da casa espírita na atualidade. Muitos que nos acompanham ou que têm acesso à revista espírita, às vezes são dirigentes de grupo, são dirigentes da própria instituição religiosa, e algumas situações vivenciadas por Kardec dizem respeito a situações também vivenciadas por nós, de forma que esses registros administrativos são oportunos. Não vai durar toda a revista espírita, um determinado período de 2 a 3 anos, mas enquanto tem aqui nós vamos acompanhando. Kardec registra o recebimento de algumas cartas, como ele o faz de hábito. Ele vai registrar aqui um início de... Ele não traz ainda a comunicação, mas veremos mais adiante, a comunicação do Espírito Charles com o médium Senhor Didier Filho. E esse Espírito Charles trará para nós muitas orientações a respeito dos animais, os princípios espirituais dos animais. Então, isso veremos nas revistas por vindouras. Outro ponto bem interessante, Kardec cita aqui uma comunicação espontânea dada pelo Espírito São Luís, onde ele diz assim: eis-me aqui, meus amigos, pronto para vos dar os meus conselhos como tenho feito até hoje. Desconfiai dos maus espíritos que poderiam insinuar-se entre vós, procurando semear a desunião. Não temais. E aí ele diz assim, mais à frente: quanto às várias comunicações que me atribuem, são por vezes de outro espírito que usa o meu nome. Pouco me comunico fora da sociedade, que tomei sob meu patrocínio. Assim, desconfiar dos espíritos que às vezes se servem do meu nome. Então aqui 2 pontos, A influência dos maus espíritos, e acontece gerando desunião. Então, uma das artimanhas dos espíritos que querem atacar as instituições religiosas que ensinam a moral cristã, ou outras que não são cristãs, mas ensinam a boa moral, a vivência dos bons sentimentos. Então, muitos espíritos obsessores, inimigos do bem, atacam essas instituições, semeando a desunião para que possam
implodir de dentro para fora. Mais particularmente em relação ao nosso movimento espírita, isso também acontece em algumas casas espíritas. Esses espíritos momentaneamente inferiores começam a atuar. E interessante, para atuar na casa espírita, eles se valem de alguns dos encarnados que lá estão. Eles não conseguiriam agir dentro da casa espírita se não houvesse ao menos um sintonizado com eles que pudesse servir de porta-voz das ideias inferiores que semeassem essa desunião. Então, muito cuidado primeiro se nós não estamos sendo alvo dessa obsessão e nós estamos sendo esses causadores de desunião dentro da casa espírita. Ou ficar atento a essas pessoas que têm sintonia com esses espíritos por questões morais e acabam então promovendo essa desunião. Desunião na diretoria, desunião entre dirigentes, entre grupos, entre frequentadores. E naturalmente que uma situação dessa não tratada, não cuidada, acaba fazendo com que essa casa espírita venha a ter problemas de convivência, muitas vezes ruindo a casa espírita. Quantas vezes vimos uma casa espírita passando por um processo obsessivo e depois cai na desunião, separam-se, grupos dissidentes para lá, outros que ficam para cá e acabam criando até inimizades, afastamentos. Não é saudável, né? Nós não gostaríamos de ver essa desunião e essa divisão. Quando há uma divisão de uma casa espírita em duas, feitas por questões, às vezes a casa espírita está muito grande em termos de número e acham por bem dividir em duas para que possam até estar em outras regiões da cidade, atendendo um espaço territorial maior, o que já vimos, muito saudável. Agora o problema é quando a casa espírita se divide dessa forma, né, com profunda desunião, desrespeito, inimizade. Né? E esses espíritos vão ali trabalhar maledicência, fofoca, divergências doutrinárias. Então, muito cuidado quando essas questões começam a surgir. Divergências que às vezes começam mínimas, às vezes imperceptíveis, mas vão ganhando espaço. Esses obsessores vão encontrando espaço mental naqueles que estão sendo o braço deles ali na casa espírita, de forma que é muito importante, às vezes, agir no início do problema, através de reuniões, diálogos, dentro de um padrão de amorosidade, a fim de que possa cessar essa desunião no início, aquela intriga, aquela fofoca, aquelas divergências doutrinárias que são muitas vezes facilmente perceptíveis, quando um defende ideias totalmente contra aquelas pregadas por Kardec, pelas obras subsidiárias sérias. Então há que se estar muito atento para que possa agir no início. E muitas vezes, se aquele ou aqueles que realmente estão causando essa perturbação não se ajustam ao equilíbrio, à harmonia e à proposta daquela casa, é preferível excluí-los, porque não desejam se modificar, estão causando perturbação. Kardec os chama em outro texto de pretensos adeptos, que causam, estão ali realmente para polemizar. É preferível excluí-los de início, do que permitir que fiquem, e aquilo vai ganhando, outros vão aderindo a esta ideia obsessiva, chegando no momento em que a desunião está ali gravemente instalada e muitas vezes de difícil trato e solução. Então São Luís fala da ação desses maus espíritos que inclusive usaram o seu nome. Ele diz, estão usando o meu nome, nem sempre sou eu, tomai cuidado. Em Averiguar, Kardec vai falar muito isso com os nomes conhecidos, esses nomes pomposos, como São Luís, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, que estiveram muito próximo ali na sociedade parisiense, e outros, naturalmente, há que se ter um cuidado muito grande quando uma mensagem traz um nome de porte espiritual. E vai ser perguntado aqui, é muito interessante, perguntam a São Luís, por que os bons espíritos permitem a influência dos maus? Será que é porque os maus têm mais poder do que os bons espíritos? E naturalmente que São Luís vai explicar que não é questão de poder. Naturalmente que o mal não está acima do bem.
E eles dizem que acontece com a permissão de Deus para testar a nossa paciência, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa firmeza, diz ele aqui no texto, inclusive para exercitar a nossa perspicácia em distinguir o verdadeiro do falso. E diz ele, o orgulho, o ciúme e todas as más paixões que constituem força para que esses maus espíritos atuem. Portanto, as nossas imperfeições morais é que atraem essas questões obsessivas. Né? Então, não tem nada a ver com a fraqueza. Então, às vezes é permitido por esses benfeitores para trazerem lições, aprendizado. Às vezes um grupo mediúnico, um grupo necessita disso porque naquele momento estão com algumas questões abaladas que precisam ser reforçadas e é preferível, os benfeitores às vezes estrategicamente permitem isso para que se fortaleçam nesse momento, exercitando, como diz aqui, a perspicácia, estudem mais, para evitar muitas vezes um dano maior lá à frente. Existe uma questão em O Livro dos Espíritos, que é a questão 466, onde Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: por que Deus permite que os espíritos nos induzam ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos a provar a fé e a constância dos homens no bem. Então vejamos aí a influência espiritual num planeta inferior como a Terra. O que permite isso é a nossa imperfeição. A nossa imperfeição, porque os homens imperfeitos desencarnam e ainda são espíritos imperfeitos, até que se corrijam, se aperfeiçoem. E a sintonia se estabelece porque ainda há homens encarnados imperfeitos, portanto estabelece-se a sintonia. Então são as nossas vicissitudes morais, as nossas paixões, o nosso descuido e vigilância que acabam gerando essa sintonia. Então, quando se instala uma obsessão, Kardec escreverá isso em outro texto da revista, é como se fosse uma prova, uma ginástica moral. Por isso nos exercita constância no bem, porque para nos libertar da obsessão, nós vamos ter que nos transformar moralmente para sair da sintonia e seguir constante no caminho do bem para que não ocorra uma recidiva obsessiva. Era evitável? Sim. A obsessão ela é fatalista em nossa vida? Não. Ela é passível de acontecer pela imperfeição da criatura humana, por ser um planeta atrasado, de forma que espíritos imperfeitos pululam no mundo espiritual a nossa vida, a nossa volta, perdão. Assim como os bons ali também estão, conforme veremos mais adiante. Então é questão de sintonia, mas Deus permite porque é um aprendizado, traz aprendizados importantes, a perspicácia ali na questão da mediunidade, fazer com que os médiuns e os dirigentes criem este critério, este bom senso para avaliar uma boa e uma má comunicação, saber distinguir essas questões da mistificação, etc. Então, por detrás há a permissão divina, porque há um aprendizado maior, como responde o Espírito São Luís. E aqui nessa questão do boletim também há um texto de Kardec, considerações sobre o objetivo da sociedade parisiense. Então ele fala um pouco que o objetivo é o estudo da ciência espírita. Então a casa espírita tem que pautar prioritariamente as suas atividades pelo estudo na evangelização infantil, na mocidade, grupos de estudo para os adultos. Existem os estudos sistematizados, as obras básicas, as obras complementares, palestras, né? E depois, claro, a questão da mediunidade, mas o estudo da mediunidade para depois a prática mediúnica. E Kardec diz aqui, que mais ou menos assim, né? Que eles ali na sociedade se instruem para aprender aquilo que não sabemos e não para ficar revendo o ponto que já sabemos. Então vejamos como um grupo de estudo tem essa característica. Sai da superficialidade para adentrar na profundidade do ensino. Por isso que muitas pessoas que frequentam a casa espírita e não vão ao grupo de estudo, estão ali às vezes só na preleção evangélica, que é importante, mas ela é rápida, normalmente 30 minutos, e ela não é, nem deve ser, porque muitas pessoas que estão chegando na casa espírita pela primeira vez, sem muita noção de espiritismo, ela é mais superficial no que diz respeito às abordagens doutrinárias. Por isso a importância da pessoa, depois de um tempo de afinidade com a casa, ouvir o evangelho, recebe a fluidoterapia, ir também para os estudos, para que possa, como diz Kardec,
não ficar mais girando em torno das mesmas informações superficiais, mas se aprofundar. Quando a gente fala de reencarnação, por exemplo, uma coisa é você ouvir superficialmente sobre reencarnação. Outra questão é se aprofundar nos estudos científicos, filosóficos e morais da reencarnação, que o grupo de estudo propicia. Uma coisa é ouvir falar sutilmente de influência espiritual. Outra questão é estar estudando as obras de Kardec, a Revista Espírita, André Luiz, pelo Chico Xavier, Filomeno de Miranda, Divaldo Franco, e se aprofundar nesse tema de obsessão. Então vejamos que Kardec fez questão de mencionar que a sociedade parisiense tinha esta característica de buscar sempre novas reflexões, novos aprendizados, né, se aprofundando dentro daquilo que as lições espíritas nos trazem. Sempre é possível aprender mais, se aprofundar mais, refletir, trazer aquela lição para a sua vida, analisar o seu cotidiano, enfim. Por isso que somos permanentes aprendizes da doutrina, do Evangelho. Há sempre algo a aprender, sempre um conteúdo mais profundo, uma nuance, um detalhe que nos escapam e nós vamos aprendendo com esses grandes médiuns e estudiosos da doutrina espírita. Por isso que os estudos têm essa característica, devem ter um método, com ordem, como diz aqui Kardec. E ele fala que a sociedade parisiense jamais quis criar rivalidade com as outras, não havia nem hierarquia. Outras que enxergavam a sociedade como uma hierarquia e as outras criavam essas rivalidades, mas por parte de Kardec, dos seus contemporâneos, da sociedade parisiense, nunca houve essa pretensão. Talvez fosse mais inveja, né? Mais ciúme, melhor me expressando, daqueles que olhavam a sociedade parisiense, lá estava o codificador, etc. Talvez por ciúme se permitissem essas conclusões indevidas. Mas Kardec diz que nunca a sociedade impôs nada a ninguém, que na verdade as boas práticas que ela tinha e foi se desenvolvendo, outras adotavam, mas por opção, por analisar, nunca foi imposto. É basicamente assim a atuação das federativas estaduais, a Federativa Nacional, que nunca impõe nada. Há sempre, são os centros filiados, vão ali receber sugestões, orientações, buscam socorro, mas não há assim nós poderíamos dizer, uma hierarquia conforme nós estamos acostumados, né? Porque as casas espíritas têm medo de se filiar a algumas federativas por conta de que ali elas vão mandar a uma hierarquia, conforme nós conhecemos essa hierarquia de empresas e outras coisas, né? Então, na verdade, as federativas estão ali para ajudar, né? Para sugerir, assim como a sociedade parisiense estava ali como primeira sociedade espírita, presidida por Allan Kardec, o nobre codificador. Então, certamente, muitas posturas ali adotadas serviam de aprendizado para as outras, que não deve haver rivalidade, né? Aliás, Kardec fala que devem agir como bons vizinhos, né? Devemos ser bons vizinhos, de forma que não tem que haver concorrência, porque a ideia, a missão é a mesma, divulgar a doutrina, resgatar os ensinos do Cristo, acolher as pessoas, consolar, instruir, é um hospital, um educandário. Então as casas espíritas têm que trabalhar de mãos dadas, como aqui diz, bons vizinhos. Essa expressão de Kardec é extraordinária, bons vizinhos. Os dirigentes mais lúcidos têm que fazer esse papel de bom vizinho, de se aproximar da outra casa espírita, tentar deixar de lado qualquer tipo de rivalidade, de animosidade, desunião, que às vezes, conforme vimos São Luís orientando, não acontece só dentro de uma casa espírita, mas também entre casas espíritas. E os mais esclarecidos têm que trabalhar com amorosidade para sanar esses escolhos, esses impedimentos, para que daí possam surgir uma boa convivência, um trabalho, uma somatória de esforços numa mesma cidade, numa mesma região, né? Às vezes as federativas que agem a nível estadual, para que o esforço comum possa propiciar esta ampla divulgação da doutrina espírita. Então é um texto bem interessante, serve para a gestão de casa espírita. Ele fala aqui da atuação dos dirigentes, remover todas as causas de perturbações, aquilo que nós falamos, quando inicia um problema, já agir de plano, não deixar que o problema cresça, porque depois ele pode ficar mais crônico.
O próximo item aqui é formação da Terra. Kardec recebe uma carta de um frequentador, né, de uma pessoa que nós já citamos no mês anterior, se não me falha a memória, o senhor Jobarde de Bruxelas, que vai criar esta afinidade com a doutrina espírita, vai se filiar à Sociedade Parisiense, e ele escreve uma carta a Kardec, trazendo uma ideia pessoal, que Kardec vai dizer que não pactua, né, que é a teoria da formação da Terra. Naquela época, muitas teorias estavam em vigência, e uma delas era a teoria da incrustação. O Sr. Jobarde apresenta esta teoria, e veja só Kardec. Kardec não vai simplesmente rechaçar a ideia de forma deseducada. Kardec escreve um texto amoroso, né, um texto assim de profundo respeito, mas com muita polidez ele vai explicando algumas divergências nessa teoria, né, que incrustação seria a incrustação de vários corpos planetários que foram se juntando através do impacto para poder, somando-se, formar a Terra. O Sr. Jobarde chega até a citar a quantidade, que talvez tenham sido 6 corpos planetários que se juntaram para formar a Terra, e um não conseguiu e acabou virando seu satélite natural, a Lua, enfim, de forma que Kardec refuta essa ideia. E hoje nós sabemos que, inclusive, Kardec foi tratar desse tema numa obra de cunho científico, que é a Gênese, e citando aqui para vocês, busquem o capítulo 8º da obra Gênese de Kardec. Ele vai citar as teorias vigentes, teoria da projeção, teoria da condensação, que é essa condensação da matéria cósmica que é aceita hoje, teoria da incrustação, que ele afasta aqui na Revista Espírita, né? Inclusive ele vai afastar também aquela expressão que o Sr. Jobarde usa de alma da Terra, como se o planeta tivesse uma alma própria que pensasse, e nós sabemos que não é assim. Kardec diz que simbolicamente nós podemos entender por alma da Terra este grupo de espíritos que exercem funções de gestão do planeta. São agentes de Deus, ele chama ministros de Deus que cuidam de um planeta. Simbolicamente falando, poderíamos atribuir a eles essa chamada alma da Terra, esse grupo de espíritos diretores do planeta, sob o comando de um espírito superior, que na Terra nós sabemos que é Jesus, o nosso governador espiritual. Então, o capítulo 8º, Kardec trata com propriedade, e para quem gosta do tema, na obra A Caminho da Luz, de Chico Xavier, Emmanuel, logo no início, quando trata da Gênese planetária, ele vai apresentar até a tese à época, hoje aceita, né, predominante. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa celular, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço, a baliza do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição. Então, a nebulosa solar, então essa nuvem de gás e poeira cósmica que foi se aglutinando, claro que agora nós sabemos sob a ação de nobres espíritos para a formação dos planetas. E assim, nessa metodologia, surge o planeta Terra. Kardec vai falar que é um assunto de cunho científico, que muitos espíritos deram comunicações validando a teoria da incrustação, mas Kardec chama a atenção para tomarmos cuidado com comunicações de conteúdo científico, que exige muito mais cuidado, porque às vezes, já dissemos, Kardec chama esse alerta, espíritos pseudo-sábios que mantêm seus pontos de vista pessoal ou que de fato querem trazerem verdades através da mediunidade. Então, Kardec fala para tomarmos cuidado com essas comunicações de cunho científico, que os bons espíritos muitas vezes não interferem nessas descobertas que devem fazer parte de um progresso paulatino do pensamento humano, produto do esforço, do manuseio da inteligência. Os espíritos não vão, através da mediunidade, ficar revelando conhecimentos, evitando o homem do próprio esforço, do uso da inteligência e do uso do raciocínio. Eles podem, quando necessário, eles inspiram um caminho, sinalizam uma ideia e o homem, a partir disso, vai naturalmente estudando, se debruçando naquela ideia inspirada para chegar a uma conclusão. Claro que há a inspiração sutil dos espíritos nas descobertas científicas, mas não trazendo o resultado pronto, o trabalho pronto, né?
como se eles falassem, ó, o resultado, a conclusão é esta, e psicografam uma mensagem com tudo pronto. Não, eles inspiram, sinalizam rotas, caminhos, inspiram às vezes uma ideia que está faltando para fechar um raciocínio científico, né, uma peça que está faltando para a compreensão de um todo, eles podem, vendo o esforço, podem inspirar. Então eles atuam sim nas descobertas científicas, mas dessa forma, sem desrespeitar o esforço humano. E até Kardec aqui, bem de forma curiosa, vai mencionar que os espíritos podem interferir de duas formas na Terra, sobretudo colaborando para o progresso, inspirando, através da ação espiritual, portanto da inspiração, ou, deixar aqui para vocês pensar qual outra forma dos espíritos ajudarem, interferirem no progresso do planeta, senão reencarnando-se. Então assumem essas tarefas e essas missões, reencarnam-se no planeta e aqui vão agora, utilizando de um corpo material, ajudar mais de forma mais direta no progresso, através do seu exemplo. Quantos homens de bem, gênios de bem não reencarnaram, ajudando no progresso da ciência, no progresso do pensamento humano, da arte, da filosofia, da moralidade, né? Madre Teresa, São Francisco de Assis, enfim. Então, bem interessante este artigo de Kardec, né? Aqui depois tem uma carta do Dr. Morreri sobre a senhorita Désirée Godot, que foi no artigo passado, de março, que era, Kardec usou ela como modelo de médium pela simplicidade, pelo desapego, pelo bom coração, que estabeleceu uma sintonia com os bons espíritos e foi capaz de produzir curas extraordinárias, está em março de 1860. Quem não viu, pode buscar o nosso vídeo anterior ou ler a Revista Espírita. E aqui é uma carta desse doutor, que é médico, né, Morreri, que acolhe ela na sua casa e começa agora a investigar as curas, mais de 100 e tantas curas, ele como médico pôde identificar. E ela muito amorosa, muito solícita, muito humilde. Portanto, através de qualidades morais positivas, dava um rumo positivo, nobre para a mediunidade. E ele pôde perceber muitos doentes que chegavam, ele identificava a veracidade da enfermidade, o tratamento que já foi feito, convencional, que não surtiu efeito, a ação dela, médium, os espíritos a usavam para a cura, para ministrar remédios, ungüentos, produtos da natureza, e ele foi anotando e registrando tudo. E traz essa notícia a Kardec que ele pôde constatar tantas e tantas curas através desta médium, né, a senhorita Désirée Godot. Muito interessante. Kardec, inclusive, depois faz uma observação, realmente confirmando que é muito importante esta confirmação, sobretudo quando se trata de mediunidade de cura, para que advenha a credibilidade, a constatação da doença, às vezes o tratamento ineficaz pela medicina convencional e a cura através das faculdades mediúnicas do médium, né? E isso tudo muito bem documentado para que se comprove a ação dos espíritos. Os espíritos não estão aí para substituir os médicos convencionais, nem se recomenda que fiquemos essa procura pela mediunidade de cura. Aí estão os médicos, que são a mão de Deus aqui na Terra, que estudam, né, abnegados. Devemos buscar, sim, a medicina terrestre, né? Essa situação da mediunidade de cura ela é muito excepcional, para às vezes casos muito pontuais, mas com a finalidade de comprovar a imortalidade da alma, a ação dos espíritos. Vimos, por exemplo, que Chico Xavier buscou a medicina terrestre em alguns procedimentos médicos, cirúrgicos, assim como o nosso querido Divaldo Franco, em total respeito à medicina terrestre e os respectivos profissionais. No item variedades, apenas uma notícia de uma manifestação espiritual espontânea, num local de trabalho de operários, um espírito que agia, fazendo bagunça com as roupas dos operários, escondendo, inclusive em alguns momentos produzindo bofetadas neles, causando uma balbúrdia, e o patrão deles ali, desconfiado, descobriu que numa parede havia ossadas humanas, e porque o espírito aparece a ele dizendo que queria que ele foi morto, que ali estavam os seus ossos, os restos mortais, que era para
tirar dali e rezar uma missa para ele. Feito, o problema encerrou. Era um espírito que ainda mantinha a sua tradição religiosa de encarnado, que para ele era importante esta missa, como forma de abençoar, digamos assim, entre aspas, a sua morte. Então, enquanto isso não aconteceu, a sua morte ficou oculta, a sua ossada escondida, ele não conseguia se libertar daquele local. Então, para ele, importante era um culto religioso que ele mantinha em vida, que tivesse esse culto, a fim de que ele pudesse se desligar daquela situação. Mas a ação dos espíritos, outros artigos aqui que nós vamos apenas fazer a citação, uma aparição tangível. Depois começam os ditados espontâneos, que são muitos, comunicações espirituais espontâneas. Separamos apenas algumas. O anjo das crianças, muito bonita essa comunicação. Aqui o espírito se identifica como Micael, sou um dos espíritos prepostos à guarda das crianças. Então vejamos, há espíritos que assumem esta tarefa coletiva de cuidar das crianças. Não é o anjo da guarda que todo mundo tem. A criança tem o seu anjo da guarda. Mas além do anjo da guarda dela, há esses espíritos que assumem essas tarefas variadas do mundo espiritual. Entre elas, cuidar das crianças. E ele diz que são eles muitas vezes os responsáveis por evitar acidentes com as crianças que são descuidadas, são imaturas, né? Às vezes se envolvem em acidentes domésticos perigosos, e eles que inspiram muitas vezes o coração materno ou paterno para um perigo que está por vir ou que está acontecendo. Quantos casos de crianças que estavam em perigo, às vezes se afogando numa piscina e a mãe nem vendo, daqui a pouco ela diz que algo apertou seu coração, uma angústia, um alerta, ela sai correndo, vai e consegue salvar a criança. Então muitas vezes ou foi o anjo da guarda individual da criança, ou o anjo da guarda da própria mãe, ou esses anjos, esses benfeitores espirituais que cuidam da infância, que cuidam da criança, né? Então já é uma tarefa no mundo espiritual. Para quem gosta de criança, esse cuidado com as crianças, né? Então é uma comunicação muito bonita, né? É importante a gente saber que há espíritos cuidando da infância, espíritos cuidando das famílias, espíritos que cuidam das nações, espíritos que cuidam de mundos, espíritos que cuidam de instituições religiosas, por exemplo, né? Então a quantidade de espíritos que há à nossa volta para nos socorrer é imensa. Então quando lemos uma mensagem assim, nós sempre lembramos do capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, né? A ação dos espíritos sobre o mundo corpóreo. E ali é um item chamado anjo da guarda, espíritos benfeitores, espíritos familiares e simpáticos. Numa das questões, há até uma nota de Kardec, onde ele fala desses espíritos que estão aqui para nos ajudar. Espíritos, o guardião, o anjo da guarda, os familiares, que têm vínculos conosco de outras existências, ou destas, foram parentes, queridos, que agora estão do lado de lá, em condições de nos socorrer, nos ajudar. E espíritos simpáticos, que se vinculam a nós pelo bem, pelo ideal positivo que nós abraçamos. Então veja só quantos espíritos. Mas ajudar não significa evitar todas as dores e todos os sofrimentos, porque as adversidades fazem parte da vida, mas eles vêm para nos inspirar, eles vêm para nos inspirar coragem, força, uma intuição, durante o sono ou durante a vigília, estão ali do nosso lado, mas com esse papel de inspirar, de fortalecimento, trazer alguns alertas, algumas mensagens morais positivas, não simplesmente para evitar todos os problemas e dores que muitas vezes foram causados por nós próprios, nesta ou em outras vidas. Às vezes são provas, às vezes são expiações necessários para o nosso aprendizado. Então é muito importante ler este tópico de O Livro dos Espíritos, para que ali Kardec explora muito bem essa questão, para a gente entender como se dá, o que se busca com a atuação desses espíritos protetores. E tem muito mais do que espíritos que querem nos prejudicar, obsessores. Mas a questão é de sintonia. Às vezes, assim, de forma bem simbólica, existem 50 espíritos querendo nos ajudar. Procurando um campo, uma sintonia, uma abertura mental, psíquica. E às vezes tem um querendo nos perturbar, um inimigo do passado. E às vezes
pelos nossos comportamentos doentios, as nossas escolhas infelizes, nós vamos estabelecer sintonia com quem? Com aquele que nos quer prejudicar. E há outros tantos querendo nos ajudar. Claro que não nos abandonam, aguardam, sempre do possível tentam nos ajudar, aguardam a nossa melhoria para que a gente possa estabelecer com eles uma sintonia mais sólida e mais duradoura. Então essa questão demonstra também a grandeza e o amor de Deus por nós, que não nos manda, não nos envia ou não consente a nossa vinda para a reencarnação, sem que a gente venha acompanhado de tanto apoio e de tanto suporte espiritual. Então, muito interessante esta comunicação. Era algo que nos chama a atenção para espíritos que cuidam das crianças. Vimos no mês anterior espíritos que cuidam dos reinos inferiores da criação, das flores, dos perfumes, né? Os elementais que nós estudamos, que o próprio São Luís nos fala. Então, é muito válido a riqueza de conhecimento que o Espiritismo nos traz para que a gente possa entender essa diversidade de tarefas e a quantidade de espíritos que abraçam essas variadas tarefas. Nós temos aqui uma mensagem denominada Conselhos, do Espírito de Verdade, depois uma outra mensagem do Espírito de Verdade, fazendo alusão à França, como sendo o grande estandarte do progresso daquela época. Os olhos estavam direcionados para a França, a língua francesa era oficial, então ali realmente o Espiritismo iria ali florescer, porque era o local propício para que as ideias chegassem e o pensamento ali pudesse frutificar e crescer, né? E aqui eles falam que Kardec, fostes escolhidos, de se referir a Kardec, para seres o espelho que deve receber e refletir a luz divina que deve iluminar a Terra. Então Kardec, a missão de receber esta luz como se fosse um espelho, recebendo da espiritualidade as lições, refletindo para a humanidade terrestre, e essas lições que vêm com esta característica de iluminar os nossos passos aqui na Terra. Uma comunicação sobre a ostentação, também demonstrando que não é, pois, a esmola feita com ostentação que é a melhor, mas aquela que é feita com toda a humildade de coração. O espírito aqui, que se chama Amy, ele narra assim, uma história de alguém que fez grandes doações, que foram de conhecimento de muitos, públicas, e ele achou que essas grandes doações é que salvariam a sua alma. E ele havia feito uma doação anônima para uma viúva que passava, né? E ali uma jovem duquesa em favor dos pobres, né? Então ele fez ali uma esmola para uma infeliz viúva, e ele jamais imaginou que fosse essa que poderia salvá-la. E aqui a comunicação fala que foi esta que o salvou, porque foi feita com o coração, sem querer aparecer. Então é fazer o bem pelo bem, e não para ser aplaudido. Hoje em dia, infelizmente, pelas redes sociais, é muito comum, né? A pessoa vai praticar a caridade e quer postar isso, mostrar, né? O bem tem o valor porque ajudou, mas é um valor mínimo. O bem que tem um valor maior é aquele bem que a gente faz de forma desinteressada. Uma mensagem muito interessante sobre o amor e a liberdade, outra sobre a imortalidade, de Fenelon, onde ele fala como pode um homem inteligente não crer na imortalidade da alma e, consequentemente, numa vida futura, que é a do Espiritismo, né? Então, o Fenelon questiona e fala a respeito da imortalidade. Como é que pode ainda, né? Infelizmente, há pessoas que não acreditam na alma, que acreditam no nada, no niilismo, ou seja, somos apenas esses amontoados de células. Morreu, acabou tudo. Realmente é uma vida muito pobre, né? Sob qualquer aspecto considerado, essa vida, essa visão materialista. Então, Fenelon é como se ele fizesse um apelo à imortalidade. E muitos benfeitores espirituais, eles trazem essa grande mensagem da imortalidade da alma, para que a gente possa refletir sobre somos um espírito no corpo. E isso já nos traz consequências morais, para que a gente possa mudar os nossos passos aqui. E abre a porta para que depois outras ideias sejam agregadas, porque se eu passo a acreditar na imortalidade da alma, portanto eu me torno espiritualista, aí eu posso mais à frente começar a pensar em outros pontos que poderão me tornar espírita,
diferença espiritualista de espírito. Porque o espiritismo, além da imortalidade da alma, acredita em outros pontos, na reencarnação, na lei do progresso, a lei de causa e efeito. Há muitas religiões que são acreditam na imortalidade da alma, mas com pontos diferentes da doutrina. Não acredito na reencarnação, acredito no céu e no inferno. Então, mas assim, é muito importante nessa sociedade ainda muito materialista que nós vivemos. É importante crer na imortalidade da alma, mas mais do que isso, viver a imortalidade da alma. Não adianta só ficar no campo teórico e a nossa postura e o nosso comportamento continuar o mesmo, egoísta, buscando apenas os prazeres doentios e desperdiçando o tempo e a oportunidade que Deus nos concede de estarmos reencarnados. Então, consciência da imortalidade é mais do que crer, é um modus vivendi. Né? E a gente começa a agir no cotidiano, de fato, tendo a convicção de que somos espíritos imortais em progresso aqui na Terra. E isso faz, sem dúvida, toda a diferença. Uma mensagem sobre a parábola, que fala de uma grande embarcação que iria naufragar, uma tempestade. Saem 3 barcos de lá. O primeiro vai direto no farol, num farol, e cai na mão de uma horda de náufragos. O segundo também sai apressado e enxerga um outro farol. Vão confiantes na busca dessa luz, para que não pudessem encontrar nenhum perigo no caminho, e vão se arrebentar nos arrecifes. E o terceiro barco sai, com pessoas menos apressadas, mais sábias e prudentes, e vão guiando o barco no meio dos escolhos, né, da embarcação que naufragou, da tempestade, e chegam seguros, né, do outro lado. De forma que a mensagem aqui é justamente essa. Não adianta a gente querer olhar lá na frente uma luz, seguir e achar que a nossa vida vai ser uma calmaria, um mar de calmaria. Sem problemas, sem desafios, sem dificuldades, sem adversidades. Não, isso é uma visão muito infantil. É uma visão realmente ingênua. Porque nós sabemos, como Jesus diz, no mundo tereis aflições. Então as aflições, as lutas, as adversidades fazem parte do aprendizado no estágio em que nós nos encontramos. Pelas nossas imperfeições, ainda o sofrimento, a dor, faz parte como resultado das escolhas infelizes do passado e ainda no presente também, pela necessidade de desabrochar valores divinos que estão na nossa intimidade. Então aqui o barco que chegou foi aquele que foi passando pelas escolhas, pelas dificuldades, com cuidado. Então nós temos que passar pelas dificuldades com cuidado, com fidelidade ao Evangelho, com boas posturas, orando. Se o sofrimento bater a porta, como está em o Evangelho segundo o Espiritismo, se não me falha a memória, capítulo 5º, eleger o bem sofrer, a resignação. Então não adianta nem projetar para nós e nem para os nossos filhos, que às vezes há uma educação nessa, privar os filhos de todos os problemas e as dores. Depois eles crescem e são adultos inseguros, ingênuos, que não saberão lidar com lutos e com dificuldades. Então é ensiná-los a passar pelos escolhos, como enfrentar os escolhos, sem perder a fé, sem perder o equilíbrio, seguindo sempre sintonizado com os bons espíritos que estão aí, como vimos, para nos ajudar, nos inspirar a superar essas dificuldades da existência. Então, muito bonita essa mensagem chamada A Parábola. A próxima aqui, o Espiritismo, que fala do Espiritismo como luz, conforme a gente viu a mensagem referindo-se a Kardec como um espelho, né? Que o Espiritismo existiu desde a criação, não a religião espírita, que é de 1857, mas as suas diretrizes, que são leis divinas, leis naturais, que conforme já vimos estão presentes desde que o homem está na Terra. A relação do homem com os espíritos, a mediunidade, né? A reencarnação, os hindus, as religiões mais antigas, e já acreditavam nas múltiplas vidas, e etc. Então, uma lição também muito, muito bonita. Uma outra lição sobre a filosofia, falando um pouco da filosofia espírita, porque as pessoas sempre questionam de onde veio, para onde vai, que é Deus, como foi a criação, o que é o mundo, o que é a eternidade. Então, são dúvidas filosóficas que permeiam a mente humana desde há muito tempo, de forma que o Espiritismo vem respondendo a estas dúvidas filosóficas dentro de um padrão de bom senso, de lógica,
não apresentando respostas fantasiosas ou sustentando ideias que estão no Antigo Testamento ao pé da letra, conforme já vimos, como a questão, estudamos alguns vídeos atrás, não me lembro se é na Revista Espírita de fevereiro ou de março, quando Kardec trata da questão do dilúvio, da criação, dos 6 dias da criação. Então o Espiritismo responde a estas dúvidas existenciais, que somos espíritos, viemos do mundo espiritual, voltaremos para lá, nossa pátria, Deus é um Pai amoroso e justo, que se expressa através das suas leis nobres, merecendo destaque a lei da reencarnação. Então, dentro de uma lógica, caminhando lado a lado com a ciência, atendendo aos apelos, portanto, da razão e do coração. Então, esta é a característica filosófica do Espiritismo, que filosofar é questionar, é pensar, é refletir sobre pontos vitais da vida. E o Espiritismo atende a esse requisito, porque nos convida a pensar. A fé racional responde-nos a essas dúvidas existenciais inerentes à vida, o que é a vida, qual o objetivo da vida, o que é Deus, de onde vim, para onde eu vou, enfim, a fim de que possamos sair da ignorância e, tendo acesso a esse conhecimento, a nossa vida, a nossa postura possam realmente modificar para melhor. Depois temos aqui uma comunicação espiritual, lida na sociedade também, a morada dos eleitos, também muito boa, a fim de que, aqui fala, teu pensamento ainda está absorvido pelas coisas da terra. Se nos queres escutar, deve esquecê-las. Tentemos conversar do alto. Então a nossa mente é muito presa às questões da terra apenas. Não que não temos que pensar nas coisas materiais, que diz respeito ao emprego, à nossa sobrevivência, né? Mas às vezes a nossa mente somente fica presa a essas questões, das futilidades exteriores, da posse, do ter, dos prazeres, da fama, do destaque. Então a nossa mente fica aprisionada a esses valores pequenos, de forma que não conseguimos abrir o coração para uma sintonia mais elevada, para que os bons espíritos, conforme vimos, que está à nossa volta, venham nos inspirar. Então é muito importante melhorar o padrão de sintonia e, para isso, melhorar aquilo que vai em nosso mundo mental, as ideias, né? Não ficar preso apenas às questões materiais, mas criar momentos para reflexões acerca das questões espirituais, que são de prioridade na nossa vida. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado, conforme nos disse Jesus. Outras mensagens, o espírito e o julgamento, o incrédulo, que é uma mensagem de São Bento de Núrcia. É muito bonita essa mensagem, o incrédulo. Recomendo a leitura. Ele diz que mesmo o mais séptico, o mais ateu, tem um cantinho no seu coração, onde ali foi deixado intencionalmente para que ele possa se voltar a Deus. Então, mesmo o ateu séptico tem um cantinho no coração, onde ali vai fazer com que ele, aos poucos, vá despertando e vá reconhecendo a existência de Deus e a amorosidade do Pai. Muito bonita essa mensagem de São Bento de Núrcia. O sobrenatural. E, por fim, não nessa sequência, mas encerro falando da comunicação sobre a consciência. Cada homem tem em si o que se chama uma voz interior. É o que o Espírita chama de consciência. Juiz severo que preside a todas as ações de nossa vida. Também uma comunicação muito bela, que fala desses estágios da consciência, né? A consciência de sono, pessoa aprisionada ainda aos prazeres, às paixões, sem nenhuma especulação de ordem espiritual. Naturalmente que nesse patamar, a consciência adormecida, a pessoa erra, não identifica o erro, continua errando. Mas quando ela se permite o despertar da consciência e ideias belas vão tomando conta da sua alma, do seu intelecto, e ela vai começando gradativamente a melhorar, entrando nesse processo do despertar da consciência. Aí a consciência iluminada, a consciência começa a exercer esse papel de juiz, de voz interior. Que quando a gente erra, por mais que por fora a gente crie uma imagem de quem não errou, mas a consciência fala, você errou, você não deveria ter feito dessa forma, poderia ter feito melhor, não deveria ter se omitido. Então, deveremos ouvir a voz da consciência, porque ela nos aponta essas falhas da conduta, das palavras,
e do pensamento. Às vezes a gente pensa uma coisa equivocada, ainda o homem velho, as velhas inclinações, ninguém percebeu no mundo exterior. Mas a nossa consciência, você pensou isso, já não deveria mais pensar isso. Melhora o padrão mental, substitua por um bom. Então, utilizar bem a voz da consciência. Não para nos colocar para baixo, para nos deprimir, a culpa improdutiva, eu não valho nada, não. Mas um censor, um juiz. Ora, você poderia ter feito melhor. Na próxima eu vou procurar fazer melhor. Você não deveria ter feito isso. Na próxima eu vou estar mais vigilante para não repetir o erro. Aí a importância do despertar da consciência, dessa voz que vai nos apontando os equívocos e a forma como deveríamos proceder. Quanto mais iluminados pelo conhecimento espírita, que é o cristianismo redivivo, mais esta voz da consciência vai chamando a nossa atenção. Mais deveremos agir com correção. E à medida que nós vamos evoluindo, chegaremos no estado da consciência cósmica. Como diz Paulo, já não sou eu que vivo mais, é o Cristo que vive em mim. Mas daí, estamos nesse estado de consciência cósmica, aí já não mais passíveis de errar, mas sim agindo, porque já é o Cristo que habita em nós, os seus valores, os seus ideais, a nossa postura passa a ser sempre de plenitude, de correção moral, de prática do bem. Então, essa é a consciência, é o estágio da consciência cósmica. Mas são gradações, que saibamos criar momentos para ouvir esta voz interior, estar atento à voz da consciência, que muitas vezes vai nos evitar muitos equívocos e muitos aborrecimentos, portanto, evita-nos muitas expiações dolorosas. Então, saibamos ouvir esta voz da consciência, permitindo cada vez mais que ela, através do nosso aprimoramento intelecto-moral, se aprimore, para que possamos e vamos atingir o estágio de consciência cósmica. Muito obrigado, encerramos mais um estudo da revista, esperando sempre contar com você na sequência dos nossos estudos. Muito obrigado, muita paz a todos.